Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 19. A palavra de Deus nos diz: Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus está nesse episódio aqui cumprindo, trazendo à luz a profecia do profeta Isaías, que foi revelada 700 anos antes. Um dia, como todos os sábados, Jesus vai à sinagoga e ali, quando ele estava no meio daquela reunião, ele toma a palavra, ele vai até a frente, ele pega o rolo do livro do profeta Isaías e ele abre aquele livro e começa a ler aquela profecia. A profecia tão esperada pelo povo de Israel, a profecia que eles anelavam, que eles ansiavam por tantos anos, por tantas gerações. E ele começa a ler aquilo ali e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar a libertação aos cativos, a abertura da vista aos cegos, ele me enviou para ajudar os pobres, abençoar aqueles que são necessitados e apregoar e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de ler aquela profecia, aquilo que já havia acontecido tantas e tantas vezes, em tantas e tantas reuniões, por tantos e tantos mestres da lei que haviam lido aquela profecia por tantas gerações, finalmente naquele dia Jesus olha para todos eles e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Vocês estão diante daquele que é o cumprimento feito em carne desta palavra, dessa profecia. Eu sou aquele que havia de vir. Eu sou aquele que vai anunciar a bênção, a salvação aos pobres, que vai libertar os cativos, que vai pôr em liberdade os oprimidos. Sou eu quem veio para realizar essa missão. Muitos não acreditaram ali, naquela região da Galiléia onde Jesus nasceu, cresceu. As pessoas não o viam como o cumprimento daquela palavra. Mas de fato, todo o seu ministério iria comprovar que ele era realmente o cumprimento, Deus feito carne. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui é algo muito especial, porque o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, que veio para cumprir essa profecia de Isaías, que veio para trazer a liberdade, a libertação dos cativos, a abertura da vista aos cegos, para anunciar o evangelho aos pobres. Ele mesmo, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, verso 12, ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Muitas pessoas às vezes me perguntam, ou mesmo afirmam, que nem todos podem ser usados por Deus, nem todos vão poder ser proclamadores do Evangelho de Cristo, mas o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de João que realmente nem todos farão, mas todos aqueles que creem nele. O único pré-requisito que ele exige para que o Espírito Santo possa nos usar para continuar a obra dele, para ser aqueles que vão proclamar a salvação aos pobres, a pôr em liberdade os oprimidos e restaurar a vista aos cegos. O único pré-requisito para que a gente possa ser um continuador dessa obra é crer nele. Ele diz: aquele que crê em mim fará
também as obras que eu faço e outras maiores Ele fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus, que realizou tantos milagres, que realizou coisas tão tremendas, tão poderosas. Jesus, Ele encerrou seu ministério aqui na terra, Ele subiu aos céus depois de ressurreto, depois de andar aqui por 40 dias, Ele subiu aos céus e disse: vocês agora vão continuar essa obra. Quem vai continuar essa obra? Aquele que crê em mim. Então, meu amado, Jesus, Ele diz que se você e eu cremos nele, nós podemos realizar as suas obras. E não importa se a gente não teve muitas oportunidades na vida, não importa como foi o nosso passado. O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, que Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, e as desprezadas e as humilhadas e as que não são, para reduzir a nada aquelas que são. A única pergunta é: você crê que Deus pode te usar? Você crê que Ele vai fazer algo poderoso através da sua vida? Então, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos é o Espírito Santo que habita em todo aquele que nele crê e que pode te usar para fazer coisas poderosas nessa geração e fazer com que o nome de Cristo seja engrandecido. Então, se você crê, você vai ser aquele que vai continuar a obra de Deus, a obra de Cristo aqui na terra, nessa geração, até que Ele volte, até que Ele venha.